Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre variação de temperatura, ainda dando continuidade ao estudo de calorimetria. Tá? É de suma importância que também você faça a leitura do livro-texto, ok? Então, nós pegamos aqui um exemplo, né? Que nós temos aqui nas nossas residências, que é uma resistência elétrica de um chuveiro, né? Então aqui, para poder explicar este conteúdo sobre variação de temperatura, basta que nós nos lembremos lá, né, da estação que a maioria das pessoas gostam, que é o inverno, e quando, né, nós vamos lá tomar aquele banho, geralmente ele está o chuveiro desligado, então você vê a temperatura da água. Então ela vai estar na temperatura ambiente, geralmente aí 14 graus, 15 graus, dependendo da região. Então essa água está muito fria, correto? Então o que nós utilizamos para provocar essa variação de temperatura, ou seja, aumentar essa temperatura? Então vamos utilizar a resistência elétrica, ou seja, ela vai aquecer e vai fazer com que esta água que está nessa temperatura baixa, ela aumente a sua temperatura, ok? Vamos falar também sobre um assunto muito importante, que é capacidade térmica. Então aqui, ó, eu coloquei para vocês as grandezas que nós vamos estar trabalhando e também, né, os seus símbolos e as suas unidades. Então, ó, capacidade térmica é o C maiúsculo, ok? E a sua unidade, Joule por Kelvin ou Cal por graus Celsius, tá ok? Quantidade de calor. A quantidade de calor é o Q maiúsculo. A sua unidade é o Joule, né? J maiúsculo ou Cal, ok? E a variação de temperatura, né? ΔT, a sua unidade, Kelvin ou Celsius, tá ok? Que eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas fica aí o registro. E para se calcular a capacidade térmica, nós temos aqui que a capacidade térmica ela vai ser a quantidade de calor inversamente proporcional ao que? A variação de temperatura, tá ok? Lembrando que essa temperatura ela pode ser Kelvin. Olha aqui que você não tem sinal de grau aqui, tá? É só o K maiúsculo realmente. Ou grau Celsius. E também podemos calcular com esta mesma fórmula aqui, fazendo aqui, né, as alterações ou fazer aqui um rearranjo algébrico aqui, nós também podemos calcular a quantidade de calor. E a quantidade de calor ela vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. O que foi feito aqui? Ele simplesmente multiplicou em cruz, ok? Como debaixo do C tem 1, vai ficar 1 vezes Q é Q, C maiúsculo vezes ΔT foi o que foi inserido aqui, ok? Calor sensível. Então, calor sensível ele vai ser a quantidade de calor envolvida no aquecimento ou resfriamento de uma substância. A relação entre joule e caloria ele vai ser de 1 cal aproximadamente 4,186 joule. Tá? Em alguns livros, né, em alguns autores, eles podem utilizar 4,2, ok? Quando nós falamos de calor específico, ele é representado pelo símbolo C, mas minúsculo, tá ok? Olha aqui, ó, a letra C minúsculo. E ele é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que a massa unitária de uma substância sofra uma variação unitária de temperatura para mais ou para menos. Então aqui, olha, nós temos a fórmula para calcular, tá, esse calor específico, que é representado pela letra C minúsculo. C é igual a Q maiúsculo, que é a quantidade de calor, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. E este exemplo fala para nós o seguinte: em uma experiência, o professor utiliza 3 copos
de 500 gramas de massa e constituídos de substâncias diferentes. Recebem de uma fonte de calor 1000 calorias cada um. Em seguida, são medidas as respectivas variações de temperatura e, com os dados obtidos, calcule-se o valor do calor específico de cada substância. Então, a resolução para as substâncias, que são essas aqui, ó, mercúrio, o alumínio e o cobre. Então, aqui qual é a fórmula que ele vai utilizar? Ele vai utilizar esta fórmula que nós estamos vendo aqui do lado. O Czinho, que é o C minúsculo, é igual a quantidade de calor, Q maiúsculo, dividido pela massa vezes variação de temperatura. Ele nos forneceu aqui a variação da temperatura, 60 graus Celsius para o mercúrio. Então, aqui, ó, calculando o coeficiente, o calor específico do mercúrio, nós vamos utilizar 1000 calorias, que é a quantidade de calor, dividido por 500 gramas vezes 60 graus Celsius. Fazendo-se essa conta, nós vamos chegar a 0,03 cal por grama vezes graus Celsius. Uma leitura correta deste resultado, você tem que fazer da seguinte maneira. Para que 1 grama, que é aqui, ó, 1 grama de mercúrio tenha temperatura elevada a 1 grau Celsius, é preciso ter 0,03 calorias, ok? Então, é desta forma aqui que nós vamos fazer a leitura, tá, deste resultado que nós achamos para a substância mercúrio, que nós fizemos aqui o cálculo para achar o calor específico, ok? Desta forma, é preciso fazer também do alumínio e do cobre. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá ok? E até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!